Olá, boa tarde, queridas irmãs. Fui convidada para passar uma mensagem para vocês e estou aqui, então, para passar essa mensagem. E o nome da mensagem é Quando a vida lhe oferece limões. O que quer dizer isso? Limões, né? A gente sabe que limão é uma fruta cítrica. Limão, ela tem um gosto amargo. Então, o que a gente pode igualar a amargura, né, do limão? As dificuldades, os obstáculos que a gente tem no nosso dia a dia, as coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida, às vezes por alguma enfermidade, algum problema familiar, né? Tudo isso são limões que a vida nos apresenta. E como que a gente, né, como cristãos, devemos agir, né, perante esses amargos que a vida nos apresenta. O verso que vou meditar agora é sobre Hebreus, está em Hebreus 12:15, que diz assim: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vocês veem que já em tempos antigos, no Testamento Antigo, já vinha uma advertência ali em Hebreus de como, né, o povo de Deus devia agir perante as amarguras, né? Então, vocês viram que é uma advertência, né? Cuidar para que nenhuma amargura brote no nosso coração. Seja uma amargura de sentimento, seja coisas amargas que a vida nos apresenta. Eu trouxe também aqui para a gente conhecer, não sei se alguém já conhece essa história, é a história de uma menina que ela foi diagnosticada com um câncer quando ela não tinha nem um aninho de idade. E durante 7 anos da vida dela, ela conviveu com câncer. Só que nos 5 anos de idade, ela decidiu criar uma banca para vender limões, limonada. Então, ela formou aquela banca com a ajuda, né, dos amiguinhos, do pai, da mãe ali, dos familiares. Ela montou uma banquinha para vender limonada. Isso lá nos Estados Unidos. Lá no ano de... Deixa eu ver se aqui eu me lembro aqui. De 2000, 2001, mais ou menos. Mas 2001, mais ou menos. E ela abriu essa banquinha e vendeu muita limonada. Qual era a função, o intuito dela ter criado aquela banca? Ela criou aquela banca com uma ideia de arrecadar dinheiro para a pesquisa do câncer. Imagina, com 5 anos de idade, ela queria que outras crianças tivessem a oportunidade de usufruírem de maiores conhecimentos. Então, ela foi trabalhando e vendendo, e ela arrecadou naquele primeiro ano muito dinheiro, e muitas outras banquinhas foram abertas. Quando conheceram a história dela, ela foi uma história que foi publicada numa revista americana. O nome dela era Alexandra Scott, e ela foi um exemplo assim de perseverança perante a doença dela. Ela, com o exemplo da banquinha, muitas outras banquinhas com o nome de Alexandra, que se chamaram bancas de Alex, foram surgindo em vários locais lá dos Estados Unidos. E muitas pessoas se engajaram nesse movimento. Muito dinheiro foi arrecadado.
Alexandra, mesmo debilitada, todos os anos fazia a festa de um ano de aniversário da criação da banca. Já aos 7 anos de idade, a Alexandra foi convidada até para um programa de televisão, onde ela pôde contar o projeto dela, com 7 anos de idade, qual era o objetivo, e convidar as pessoas para o aniversário do terceiro ano da banca da Alexa. E quando ela divulgou essa história, no dia do aniversário da banquinha, que várias banquinhas se formaram ali naquele local e em vários lugares nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, eles chegaram a arrecadar 40 milhões de dólares. Esse dinheiro foi tudo arrecadado e passado para Alexandra, e a Alexandra doou esse dinheiro para o hospital, onde ela fazia quimioterapia, radioterapia, e o resto do dinheiro ela doou para a pesquisa do câncer. Isso uma criança de 7 anos. Imagina, uma criança de 7 anos lidou com uma situação amarga que a vida lhe apresentou logo cedo, já bebê, e fez com que a história dela não fosse em vão. Eu não sei em lugar, assim, eu não li na revista, só li a história de Alexandra, mas não sei o que aconteceu com a Alexandra. Né? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Ainda vou fazer uma pesquisa maior para saber o que aconteceu com a Alexandra. Se a Alexandra foi curada ou se a Alexandra não está mais entre nós. Mas uma coisa não é citada também na revista. Se ela pertencia a alguma denominação religiosa, se ela pertencia a algum grupo religioso ou não. Isso aí não tinha na entrevista que eu li. Mas o que eu achei interessante é que, apesar de todos esses problemas que ela enfrentou, ela não parou nem um minuto para reclamar, né, e se sentir amargurada. Ela logo já pensou, uau, quando ela se viu, né, ela foi de entender o que ela tinha, né, porque até uns 3 anos de idade, lidando sempre, né, com câncer, ela viveu, acredito eu, muito tempo em hospital, né? Então, ela deve ter pensado, uau, a vida me deu uma coisa que não posso deixar passar em vão. Ela não se parou para lamentar, mesmo ela crescendo, mesmo, né? Depois a entrevista acaba quando ela tinha 8 anos, aqui citando que ela tinha 8 anos, né? Quando ela contou a história. Então, vocês percebem que ela soube lidar com um problema que às vezes, muitas vezes, nós adultos não conseguimos. Não conseguimos lidar. Às vezes com uma doença que aparece na nossa família, alguma perda que a gente tem, né, na nossa família, de algum familiar que nos deixa. E a gente às vezes não consegue lidar com esses fatos. E então achei muito interessante essa entrevista da Alexandra, né? Que com um exemplo bem forte do que a gente deveria ser. Eu digo deveria por quê? Porque também muitas vezes eu não sou muito forte. E lendo a história de Alexandra, eu pude perceber que como nós às vezes reclamamos de coisas banais, né? E realmente coisas banais a gente tem que refletir. Isso é o fim do mundo? Se for o fim do mundo, que bom, Jesus está voltando. Isso vai me causar o que no momento? Né? Eu tenho que pensar no que isso vai me causar e qual é a solução que eu posso dar. Mas o que eu gostaria de deixar com essa mensagem?
De todos os pensamentos que a gente deve ter, o mais importante que a gente deve aprender e, e saber que Deus está à frente de tudo, né? Nós devemos aprender e reaprender. Porque uma coisa que a gente, no passar do dia, talvez até passe muitas vezes despercebido nas nossas tarefas. E aí, quando alguma coisa dá errado, é que a gente vai se lembrar. Não, a gente tem que se lembrar que quando bem, Deus está cuidando de nós, e quando não estamos bem, Deus também está ali para cuidar de nós. E em Tiago 4, 7, do 4, versículo, capítulo 4, versículo 7 e 11, diz assim, né? Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Aí depois diz assim, sede vós paciente, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixeis uns aos outros, para não seres julgados. Irmãos, temei por modelo, tomais por modelo o sofrimento e na paciência dos profetas. Os profetas sofreram muito. Muitos foram mortos, né? Por amor a Deus. Então, continuando aqui. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, né? Uma história tão conhecida por nós. E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Misericórdia, o Senhor tem. Misericórdia, que quer dizer o sentimento de compaixão de nós. Então, toda vez que tivermos um problema, que tivermos essas coisas amargas que a vida nos apresenta, que a gente sabe que vem, né, do inimigo, não de Deus, nós temos que nos alicerçar em Cristo. Temos que ser confiantes e pacientes. Eu sei que não é fácil. Muitas coisas aconteceram na minha vida, na sua vida, mas nós temos que entregar tudo ao Senhor, porque Ele é que é o nosso doce. Jesus é a fonte de doce, que pode aliviar todos os nossos fardos, todos os amargos que a vida nos oferece. Ele nos ampara e nos consola nos momentos mais difíceis. Jesus sabe o que você está passando, o que eu estou passando, o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe de tudo. E embora muitas vezes são coisas que não são da nossa vontade, que nos entristeça, a gente pode ter a certeza que Jesus está ao nosso lado. E que se ficarmos perseverantes até o final, como diz ali em Tiago 7, 4, 7, pacientes, nós vamos ter a nossa recompensa, que é viver num lugar onde não vai ter mais tristeza, mais amargura, mais dor. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que seja essa mensagem para mim, que seja para vocês e que sirva como exemplo de Alexa, um exemplo para nós de como a gente deve enfrentar os problemas. Lembrando sempre que tudo que a gente for enfrentar na vida, seja boa ou ruim, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Obrigada, tchauzinho, até a próxima.